Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que vários de vocês temem, que é o envelhecimento. Eu vim contar para vocês 6 coisas que estão te fazendo envelhecer. Se você quer identificar e prevenir o envelhecimento, continua comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Deise, eu sou biomédica, especialista em estética avançada e vamos lá cuidar desse envelhecimento. Para falar sobre o envelhecimento, preciso explicar para vocês que existem 2 tipos de envelhecimento, o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O primeiro envelhecimento, para ele acontecer, basta você estar vivo. Todo mundo vai passar por um envelhecimento intrínseco. Então, conforme a gente vai fazendo aniversário, a gente vai envelhecendo, a gente vai notando alguns sinais de envelhecimento. Já o envelhecimento extrínseco é um envelhecimento que ele acontece por fatores externos, por isso que ele é extrínseco, ele vem de fora. Então, fatores como ser fumante, não tomar água, não passar protetor solar, o exercício físico, todos esses fatores vão prejudicar e vão acelerar o seu envelhecimento. Então, vamos lá, todo mundo vai ter o envelhecimento intrínseco, algumas pessoas vão ter o envelhecimento intrínseco e extrínseco. Quem contribui para o envelhecimento extrínseco vai ter um envelhecimento mais acelerado e mais acentuado, mais forte. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar mais sobre o envelhecimento intrínseco, porque são as coisas que vão acontecer, mas tem como a gente controlar com os procedimentos estéticos. Então vamos lá. A primeira camada da nossa pele, a camada mais profunda da nossa pele quando a gente fala em harmonização facial, é o periósteo. Nada mais é do que o osso, só que a camada um pouquinho mais superficial do osso. Então pensa que tudo está sentado em cima desse osso. Em cima desse osso a gente tem gordura, a gente tem músculo, a gente tem a pele e tem todo o restante do nosso corpo, né? E o que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, na verdade assim, a partir dos 25 anos a gente já começa a ter uma reabsorção óssea. Assim como a gente perde colágeno, a gente também começa a ter uma reabsorção óssea. Por isso que mulheres têm bastante osteoporose, porque esse osso ele vai ficando mais fininho, ele vai ficando com alguns buraquinhos. Então tudo que estava em cima desse osso começa a ficar mais solto, porque imagina que é uma cadeira bem grande, um banco bem grande. E aí tem várias coisas em cima desse banco. Conforme esse banco vai diminuindo, ele vai ficando mais fraquinho, o que vai acontecer? As coisas que estão em cima desse banco, elas vão começar a cair. E isso faz parte do envelhecimento. A gente começa a ver que conforme a gente vai envelhecendo, aquelas senhorinhas, ela tem o rosto bem magrinho, tem uma bochecha bem pequenininha. Aqui, ó, a órbita do olho, ela é mais larga, porque o osso, ele vai enlarguecendo, ele vai ficando mais fino. Então, o primeiro processo de envelhecimento que eu quero falar para vocês é o processo de reabsorção óssea, onde a gente começa a perder essa força desse músculo, a força dessa cadeira, o tamanho dessa cadeira que está segurando tudo ali em cima. Outra coisa que está em cima desse osso é o músculo. O que acontece? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai sofrendo uma flacidez muscular. A mesma coisa que acontece no corpo, que você fala, nossa, estou me sentindo fraca, estou com fraqueza, você que nunca fez exercício, começa a sentir que não tem mais a mesma disposição que antes. O músculo do corpo, ele vai ficando mais flácido. E o músculo do rosto, a mesma coisa, ele vai ficando com mais flacidez, então ele perde a sua tonicidade. Ao invés de ele ficar bem esticadinho, com um aspecto mais jovial, ele fica mais murchinho, mais enrugadinho, com um aspecto mais envelhecido mesmo. Outra coisa que passa por um processo de envelhecimento super importante é a gordura. Nós temos no nosso rosto a parte da hipoderme, que é a gordura. Gordura não é só no corpo, tem gordura no rosto e a gordura no rosto ela é super importante. A gordura no rosto, quando ela está no lugar certo, ela causa aquele aspecto de jovialidade. Aquela bochechinha no lugar certo, aquele malar mais certinho. A gordura que está no lugar certo vai trazer um aspecto de jovialidade. Porém, conforme a gente vai envelhecendo, essa gordura ela vai diminuindo de tamanho. Então, por exemplo, um malar que era mais marcadinho por gordura, por bochecha, ele vai ficando mais murchinho. Então, automaticamente, aquele espaço que estava cheio de gordura, ele vai diminuir. E o que vai acontecer? Vai causar uma flacidez naquela região. Então, conforme a gente vai envelhecendo, essa gordura ela vai diminuindo.
Outra coisa que acontece com essa gordura, ela pode diminuir tanto que ela some. Normalmente na região dos lábios, fica um lábio muito fininho. Outra coisa que pode acontecer com essa gordura é que ela não diminua nem suma, mas que ela saia do lugar. E isso por conta do próximo fator de envelhecimento, que são os ligamentos. Os ligamentos verticais, eles são como se fosse um elástico bem forte que segura o nosso músculo na nossa pele. Então, eles estão na vertical aqui segurando tudo no lugar. Conforme a gente vai envelhecendo, esses ligamentos eles vão ficando mais frouxos. E essa frouxidão do ligamento, ele vai deixar tudo mais solto. Então, pensa que ele era um elástico bem forte que segurava tudo aqui no lugar. Ele começou a ficar mais fraco, um elástico que já foi usado muitas vezes. Então, ele fica mais fraco. Tudo que estava dentro desse elástico ali que estava sendo segurado vai ficar mais frouxo. E o que estava dentro desse elástico? Os coxins de gordura. Aquela gordurinha que ficava aqui no lugar certo, que causava jovialidade, ela não está mais aqui, porque o ligamento não consegue segurar ela no lugar. Ele começa a vir para cá. Então, a gordurinha começa a aparecer aqui, começa a aparecer aqui na bolsa, começa a aparecer gordurinhas que você não tinha antes. O último fator intrínseco que eu quero falar para vocês é a pele. A pele é a parte mais superficial, é a parte que a gente vê. E essa pele mais superficial, ela sofre muito com as questões de baixa hidratação. Então, você que bebe menos de 2 litros de água por dia, já corre lá pegar sua garrafinha. E também sofre demais com os fatores do sol. Falta de protetor solar causa muita mancha, causa o envelhecimento da pele. A pele que ela era mais esticadinha, ela começa a ficar mais rugadinha. Então, a pele é o fator que a gente vê. Então, a gente vê a mancha, a gente vê a pele enrugada, a gente vê aquela pele que está mais desidratada. Então, precisa cuidar dessa pele também para que a gente consiga fazer aí uma boa recuperação desse envelhecimento. E o último fator, que eu já falei 5 aqui para vocês, é o fator extrínseco. Tudo isso vai acontecer, mas se você não tem uma boa alimentação, não bebe água, é fumante, não pratica exercício físico, tudo isso vai ser potencializado e você vai sofrer muito mais com mais antecedência. E como que a gente faz para poder melhorar, para poder evitar todos esses processos de envelhecimento? Existem tratamentos para cada tipo de envelhecimento. No caso do músculo que está frouxo, no ligamento que está com frouxidão, a gente pode usar o Ultraformer, ele vai estimular a musculatura a ficar mais certinha, mais no lugar. Aquela gordurinha que você perdeu, a gente consegue repor com preenchedor. Aquele músculo que está puxando tudo para baixo, a gente consegue relaxar ele com a toxina botulínica. Então, existem vários procedimentos para que a gente consiga controlar esse processo de envelhecimento, porque todo mundo vai envelhecer, mas a gente pode escolher como a gente quer envelhecer, se a gente quer acordar, se olhar no espelho e se sentir bem. Então, os tratamentos estéticos estão aí para isso, para ajudar a gente a se sentir cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me segue lá nas redes sociais, que é o @doutora Deise Cavalante. Um beijo e até a próxima!